Agora, vou fazer uma pergunta ao Ricardo, e essa pergunta, Ricardo, vem dos nossos telespectadores aí assistindo. A pergunta é o seguinte, Ricardo. Nessa repetição da linha do tempo, o que o senhor entende ser necessário implementar para romper essa grande falha que impede a tão sonhada sustentabilidade? Então, a pergunta do Instituto de Pesquisa de CONE, aqui do Espírito Santo. Bom, entrando um pouco também nessa discussão sobre os diferentes entendimentos e até entre os tribunais e as secretarias, eu acho que a gente também tem dois problemas. O primeiro problema é que muita coisa foi regulamentada por portarias, e portarias da União, não é? E, na verdade, o ideal é que fossem por normas nacionais, porque como é que a União vai invadir a autonomia dos entes federados por portaria? Então, mais uma vez, eu coloco a importância da Lei de Responsabilidade Previdenciária. Eu acho, já agora adentrando a resposta da pergunta, eu acho que a Lei de Responsabilidade Previdenciária ela abre uma oportunidade muito grande para a gente. Eu acho que a gente tem uma cultura, muitas vezes, que se tiver uma instrução normativa, uma ON, uma portaria, que diga para a gente como fazer, é melhor do que o princípio. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde 98 que nós temos o princípio do equilíbrio atuarial. E tanto gestores quanto controladores acredito que ainda têm dificuldade de utilizar os conhecimentos da área do meu amigo Gustavo, os conhecimentos da atuária, para aplicar a realidade. É engraçado porque a gente consegue colocar o princípio da economicidade, o princípio da moralidade, a gente consegue analisar um caso concreto no auditoria e dizer isso aqui fere o princípio da moralidade, isso fere o princípio da economicidade. Mas o princípio do equilíbrio atuarial, que a Constituição também previu expressamente, né, desde 98, ainda precisamos saber utilizar melhor, e eu acho que isso gera muita confusão. É por isso que a Lei de Responsabilidade Previdenciária, a Constituição Federal, quando a emenda previu o parágrafo 22, que fala da LRP, e fala que nós vamos ter que definir o que é equilíbrio atuarial, nós vamos definir como deve ser a arrecadação, nós devemos definir um sistema integrado de controle externo e social, controle social. A gente caminha para um sistema nacional integrado em que a gente possa, por exemplo, no momento agora, saber, este mês, quem é o regime próprio que teve a maior evolução dos ativos, que teve o ativo que mais cresceu no país. Este mês, qual é o regime próprio que teve a maior perda de ativos? Qual é o regime próprio que teve o maior crescimento do déficit atuarial? Né? Então, eu acredito que, respondendo à pergunta, nós conseguiremos sair desse círculo vicioso se a gente conseguir aproveitar essa oportunidade da LRP e conseguir demarcar bem certas coisas. A LRP, por exemplo, segundo a Constituição, ela pode ter fins de penalização, de responsabilização do lado. Então, nós podemos analisar condutas típicas. Eu vou pegar um caso concreto. O gestor previdenciário, eu não vou citar o caso, mas eu tenho vários exemplos. O gestor previdenciário entrega uma avaliação atuarial, uma projeção atuarial ao secretário de planejamento. E naquela projeção atuarial prevê, está lá dito, que daqui a 5 anos as despesas previdenciárias vão aumentar 300%. E fica claro que ali tem um risco fiscal. Ora, é função do secretário prever riscos fiscais. LRF, artigo 1º, parágrafo 1º. Certo? Sim, mas isso vai ser no mandato do outro, deixa. Ali a projeção atuarial está prevendo, é claro, é visível que é possível, mas muitos gestores, né, e muitos secretários, até diria mais secretários e menos gestores, secretários, prefeitos, governadores, mesmo com a informação de que há um risco fiscal, uma bomba se construindo, eles nada fazem. Será que não está na hora de tipificar essa conduta?
não é? Será que não está na hora da gente nacionalizar o Instituto da Medida Cautelar para proteger o regime próprio, não é? Quais as ferramentas que a gente pode fazer? A minha leitura, inclusive, é que o gestor previdenciário, muitas vezes, ele se vê oprimido pelo controle e pelo titular do executivo, porque ele é o sujeito antipático, né? Ele está dizendo, como bem observou o conselheiro Taufner, ele está dizendo para guardar dinheiro quando se poderia utilizar esse dinheiro para dar voto. Então, é preciso que o prefeito seja um grande estadista para que ele compreenda isso e que ele seja capaz de repensar. Então, eu acredito que, inclusive, eu acho que o controle externo tem um papel fundamental nisso. Por quê? Porque nós temos grandes nomes da auditoria de ativos, já temos grandes nomes da auditoria previdenciária, ou melhor, atuarial. Eu vou citar Carodino, mas já temos vários nomes também. Temos grandes nomes da auditoria de passivo, Dácio Rossi, inclusive, é um desses nomes, né? Auditor passivo previdenciário por muito tempo. Então, se a gente integra isso aí, se a gente reflete e pensa, poxa, nós do controle externo, que estamos trabalhando há tanto tempo nisso aí, como o nosso sistema pode ser mais eficiente? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como esse sistema eficiente pode ser potencializado por esta lei complementar federal que está em discussão ainda no governo federal, em 2021 verá. Então, eu acho que a gente vai ter condições de dar uma grande contribuição para o sistema previdenciário.